O texto que nós vamos estar discorrendo aqui nessa noite para falar um pouco sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Diz assim a palavra de Deus: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a logo, ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, aqui está o texto que fala do nascimento de Jesus. Temos nos outros evangelhos também da mesma forma, mas eu gosto muito desse texto de Lucas, que ele coloca assim os detalhes em evidência, muitos detalhes em evidência. Então hoje, 24 de dezembro, é véspera de Natal. E eu penso assim, irmãos, o Natal, quando eu olho para o Natal hoje, olhando para o Natal hoje, eu vejo quão distante as pessoas estão do entendimento do que é viver verdadeiramente essa data dentro do seu significado. Porque hoje nós temos o entendimento bíblico do que é o Natal, mas paralelamente nós temos um Natal fantasioso, sim ou não, irmãos? Nós temos um Natal criado dentro do imaginário, né? Dentro do mundo da imaginação, um Natal muito mais ligado à questão do mundo da fantasia, daquilo que é irreal, né? E esse Natal eu vejo que infelizmente no coração de muita gente é o Natal que predomina, ou é o sentido, o conceito, a concepção de Natal que predomina na mentalidade de uma grande multidão de pessoas, porque é um Natal que também está muito alinhado com a questão comercial. Então, qual é o Natal que agrada ao comerciante? É o Natal fantasioso. E aí investe-se muito, maciçamente, em propaganda, em marketing, falando de uma figura chamada Papai Noel. Senhor, irmãos, a todo instante na televisão você vê essa figura associada a um determinado tipo de produto, seja relacionado a um produto comestível, a um produto que representa uma marca de roupa, que representa um refrigerante, né? Não vou nem falar para não fazer comercial desse refrigerante, mas esse é o Natal que parece que movimenta as pessoas, e parece que as pessoas ficam alegres porque elas veem luzes piscando, e aí muitas pessoas entendem que Natal é sair às compras, e aí as pessoas compram muitas vezes o que não tem condição de comprar, porque é Natal. E muitas pessoas até se endividam para ter aquela sensação de que o meu Natal foi bom porque eu consegui comprar bastante coisa.
Para muita gente, eu vejo assim, irmãos, que à medida que o tempo vai passando, a percepção do que é um dia como hoje, que é o que celebra o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus Cristo que veio à Terra, essa concepção, essa profundidade de entendimento do que é viver essa data, ela está se perdendo a passos rápidos no coração das pessoas. Para muita gente hoje, o feriado, seja ele de qual caráter for, religioso ou cívico, ou seja o Natal, ou seja um 7 de setembro, ou seja Tiradentes, para muitas pessoas o feriado não passa de mais uma oportunidade para comer, beber e festar. Comer, beber e festar. E eu vejo que cada dia que passa as pessoas estão perdendo o entendimento de como nós podemos viver da melhor maneira possível um determinado feriado como esse que nós estamos vivendo hoje, dentro do significado que ele tem. Se hoje está se celebrando o nascimento do Filho de Deus, hoje, ou de hoje para amanhã, né? E ele veio para trazer salvação a toda a humanidade, qual seria o melhor lugar para as pessoas estarem celebrando esse feriado hoje, irmãos? Aonde? Na igreja. Na igreja. Mas na igreja hoje parece que é o último lugar onde as pessoas querem estar. Tem muita gente celebrando a vinda de Jesus à Terra para salvar a humanidade nos bares. Quantas pessoas hoje estão ingerindo algum tipo de bebida alcoólica porque Jesus nasceu? E quem sabe vai até, Deus nos livre que isso aconteça, se envolver em alguma situação de acidente. Eu pergunto para os irmãos, será que essa é a melhor maneira de nós celebrarmos o Natal, irmãos? Eu vejo assim, hoje nós precisamos parar para pensar como igreja. Hoje mesmo, nós que estamos reunidos aqui, nós não somos a maioria da igreja. Pelo contrário, nós somos uma minoria que estamos aqui hoje para dar honra e glória ao Senhor Jesus. Mas tem muito crente que pensa assim, não, mas é mais um culto apenas. É mais um culto, depois eu vou na igreja, outra hora, outro momento, outra oportunidade. Mas esse momento de nós estarmos pensando em Jesus, de estarmos refletindo mais profundamente no que Ele representa nas nossas vidas, do que Ele veio fazer em termos de projeto de salvação, porque na realidade, irmão, Jesus veio a essa terra para cumprir um projeto de salvação estabelecido por Deus em favor das nossas almas, porque Jesus precisou nascer historicamente na terra uma vez, e historicamente Ele precisou sofrer, historicamente Ele precisou morrer, historicamente Ele precisou derramar o seu sangue numa cruz, historicamente Ele ressuscitou dos mortos, para que nós espiritualmente pudéssemos ter vida eterna nele, para que espiritualmente eu e você pudéssemos experimentar um novo nascimento e pudéssemos ter a certeza da salvação, a certeza do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque um dia Jesus nasceu e um dia Jesus morreu por nós. Mas para que Ele pudesse morrer por nós, Ele precisou primeiro nascer por nós. Amém, irmãos? Ninguém morre sem nascer primeiro. Não existe. Primeiro, uma pessoa morrer, ela tem que nascer. E nascendo, ela tem que viver, para que depois ela possa morrer. E Jesus veio, irmãos, com muitos propósitos. E um dos propósitos, assim, que eu vejo que é tremendo em relação à vinda do Senhor Jesus e o nascimento do Senhor Jesus, é dar valor ao que não tinha valor. Presta atenção, dar valor ao que não tinha valor. Quando você lê o texto que nós lemos, você vê que o anjo, ele vai visitar Maria no 6º mês, o anjo Gabriel. Tem um Gabriel aqui atrás, só que esse Gabriel não é anjo,
ele é um homem salvo, mas o Gabriel significa enviado de Deus. E quando nós pensamos no nome do Gabriel, nós pensamos nisso. Queríamos um filho que fosse enviado de Deus para trazer mensagem, para trazer profecia, para trazer revelações de Deus. Imagine, irmãos, você ter alguém que Deus usa para trazer revelações. Que maravilha! E esse anjo Gabriel, ele vai, irmãos, atrás de uma mulher, para que aquele ventre, o ventre daquela mulher fosse o ventre escolhido, aonde seria gerado o Filho de Deus. E é interessante, irmãos, que ele vai num lugar chamado Galileia. Quando você vai lá no livro do profeta Isaías, nós lemos o texto de Isaías 9, fala que vou ler aqui novamente só o versículo 1, Isaías 9, 1, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. Isaías 9, 1: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, olha só, nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão. Aonde, irmãos? Na Galileia das nações. Na Galileia das nações. E o anjo foi visitar Maria onde? Na Galileia, que era chamada de Galileia das nações. Só que essa terra era considerada uma terra que estava em trevas, entenebrecida, um lugar de trevas, um lugar de obscuridade. Mas por que, pastor? Nós temos que entender o contexto social, moral e religioso dessa cidade. Como nós podemos entender a Galileia das nações e o porquê que ela era considerada um lugar que estava em trevas? Porque, irmãos, a constituição da população que morava na Galileia era fruto de uma miscigenação muito grande de raças, de etnias diferentes, aonde predominantemente moravam ali gentios. Mais ou menos 70% da população que morava ali naquela cidade era de gentios. E os gentios eram povos que praticavam rituais relacionados à bruxaria, relacionados à adoração de Baal, de ídolos. Era um povo voltado à idolatria, era um povo que tinha práticas indecentes em seus cultos, e esse era o povo que predominava naquela região. Mas também ali havia alguns judeus, como é o caso da família de Maria. Então havia um número de judeus que moravam ali. Mas para complicar ainda mais a situação, quando você estuda como eram essas pessoas que moravam ali, tanto os judeus como os gentios, a gente descobre que essas pessoas, dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto cultural, eram pessoas indoutas, pessoas com um baixo nível de intelectualidade, ou um baixo nível cultural. Eram pessoas pobres, eram pessoas marginalizadas pela sociedade. E aí, esses judeus que moravam na Galileia, eles eram considerados pelos judeus que moravam no sul, ou em Jerusalém, ou ainda mais pelo clero judaico. Esses judeus que moravam na Galileia eram considerados judeus de uma classe inferior. Por quê? Porque eles se associavam com gentios, eles viviam em sociedade com gentios que moravam na Galileia. Então, ali, o povo que morava ali era um povo que, em função do seu contexto social, cultural e religioso, era um povo que vivia uma discriminação, um desprezo, uma rejeição. Os grandes centros não investiam financeiramente naquela região, não havia investimento financeiro naquela região, porque ali havia um povo pobre, ali havia um povo que era considerado uma classe espiritual e moral inferior aos demais. Ali morava um povo que, para eles, era um povo, vamos dizer assim, um povo que não merecia investimento. Era um povo que estava ali entregue, por causa desse contexto, à aflição
entregue à pobreza, entregue ao desprezo daqueles que moravam em regiões mais abastadas e mais ricas. Só que foi nessa cidade da Galileia, aonde o povo estava debaixo do desprezo, da aflição, aonde o povo estava debaixo de um preconceito e de uma discriminação dos outros povos, foi neste lugar que ninguém queria visitar, que ninguém queria investir. Foi lá que o anjo desceu para encontrar aquela que seria usada para trazer Jesus Cristo a esse mundo. Ou seja, no meio do desprezo, no meio de uma terra de aflição, o Senhor desceu lá, o Senhor mandou o seu anjo lá. E o que eu vejo aqui, irmãos, é que aquilo que é desprezado pelos homens, aquilo que os homens desprezam, aquilo que a sociedade despreza, Deus ama. Aquilo que é desprezado pelos homens, muitas vezes é amado por Deus. Amém? Vou repetir: aquilo que é desprezado pelos homens, aquilo que é menosprezado pelos homens, aquilo que é desvalorizado pelos homens, Deus ama e Deus valoriza. Jesus veio para dar valor ao que não tinha valor. Galileia era um lugar dele, vamos dizer assim, entregue completamente ao esquecimento. Galileia era alvo da desvalorização humana, mas Deus olhou com valor para aquela terra, e Deus olhou com valor para as pessoas que moravam ali. Por mais que as pessoas olhassem para aquele lugar e desprezassem aquele povo, porque olhavam ali e viam um povo com uma reputação imoral, pessoas degeneradas, Deus via ali pessoas de valor. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos, quando eu olho para toda essa realidade? Eu vejo que Deus está dizendo assim para mim e para você, que Ele é o Deus que sabe amar o desprezado, Ele é o Deus que sabe amar o pobre, Ele é o Deus que sabe amar aquele que acha que não tem valor nenhum, mas para Ele tem. Ele é o Deus que sabe amar aqueles que as pessoas não valorizam, Ele sabe amar. A Galileia, irmãos, era este ambiente, e Nazaré era uma cidadezinha pequena da Galileia, uma cidadezinha que ficava, era uma cidadezinha portuária, que ficava entre dois montes, a 400 metros acima do nível do mar. Era um vilarejo pequeno, que ninguém dava nada por Nazaré. Então a Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações, era um lugar de onde as pessoas não esperavam que nada de bom viesse. Por isso aquela célebre frase, né? Quando disseram que o Messias veio da Galileia, alguém disse: poderá vir alguma coisa boa da Galileia? Porque quando as pessoas olhavam para a Galileia, era essa a visão que eles tinham da Galileia. Só que de lá veio o Salvador de toda a humanidade. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, mas ele foi gerado na Galileia. Jesus nasceu em Belém, mas a visitação do anjo a Maria foi em Nazaré. A presença de Jesus naquele lugar, através da ação do Espírito Santo, mudou vidas, mudou aquela cidade, trouxe valor ao que não tinha valor. Irmãos, Nazaré, como eu disse, era uma cidadezinha, um vilarejo, não tinha importância nenhuma no mapa. Mas hoje, se você vai procurar Nazaré no mapa, vai lá procurar Nazaré no mapa, em Israel, por exemplo, você vai encontrar lá, Nazaré não chama mais Nazaré, chama-se em Nazirá, e é a maior cidade do norte de Israel. Era uma cidadezinha insignificante, mas se tornou não uma das maiores, se tornou a maior cidade de Israel no norte. Aonde Jesus entra, as coisas mudam para melhor. Amém, irmãos? Pega aqui o que eu estou dizendo. Aonde Jesus entra, tudo muda para melhor. Aonde Jesus entra, o que é pequeno se torna grande. Jesus entrou em Nazaré,
pela ação do Espírito Santo, e Nazaré virou em Nazirá. Uma pequena cidade se tornou uma grande cidade. Toda a mudança que precisava acontecer ali aconteceu. Por quê? Porque a presença de Jesus estava lá. A presença de Jesus muda tudo. Amém, irmãos? Deus, Ele sabe amar o desprezado. Ele sabe amar o que não tem valor. Ele sabe amar o pobre. Ele sabe amar aqueles que as pessoas olham e falam: nada de bom virá daí. Aí Deus entra e fala: como é que é? E aí de repente, aquela pessoa de quem ninguém esperava nada, grandes coisas começam a acontecer através da vida daquela pessoa. Porque, irmãos, muitos ex-presidiários hoje são pregadores do Evangelho. Pessoas que roubaram, pessoas que talvez até tiraram a vida de alguém. Porque que ex-presidiários, muitos ex-presidiários, ex-alcoólatras, ex-viciados em crack, em maconha, hoje são missionários, são pregadores do Evangelho. Por quê? Porque a presença de Jesus muda a vida de uma pessoa. Porque a presença de Jesus muda a história. Porque quando você olha para um presidiário, você julga que é alguém desprezível, você julga como alguém de quem você não pode esperar nada. Mas quando Jesus entra nessa vida, Ele muda totalmente a história, o contexto e o valor dessa vida. Todos nós temos um passado, irmãos. Todos nós temos um passado. E talvez, se nós olharmos para o nosso passado, e se nós fôssemos dizer assim: se eu ficasse no passado que eu tinha, talvez hoje eu era alguém insignificante, eu era alguém perdido, eu era alguém que ninguém daria nada por mim. Mas hoje eu não sou essa pessoa, porque Jesus entrou na minha vida, porque Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a história de Nazaré, Jesus mudou a história da Galileia, Jesus mudou a história de Maria. Irmãos, Maria com certeza fazia parte de um núcleo de judeus que não tinha valor algum, e ela se tornou a mãe do Redentor da humanidade. Será que ela não é honrada no céu hoje? Será que ela não é honrada diante de Deus hoje? Deus viu nela valor, Deus viu nela graça, diz: agraciada foste. Deus viu naquela mulher valores que atraíram o seu coração, no meio de um ambiente de promiscuidade, de idolatria, no meio de um ambiente talvez de práticas indecentes, ou de uma postura de vida indecente de muitos povos que ali moravam. Mas no meio de tudo isso havia alguém cujo coração era de Deus. Sabe o que isso quer dizer para mim, irmãos? Que não é o ambiente que faz quem eu sou. Amém? Não é o ambiente que faz quem eu sou. O que faz quem eu sou é a capacidade que eu tenho de obedecer a Deus em todo o tempo. É a capacidade que eu tenho de me render à vontade de Deus em todo o tempo. Deus escolheu aquela mulher para trazer o Salvador do mundo. E Ele veio num ambiente que ninguém valorizava. Ele veio num ambiente que todos desprezavam. Mas ali o Senhor desceu para mostrar que Ele é Deus que está com os pobres, que Ele é Deus que está com os desprezados, que Ele é Deus com aqueles que se sentem pequenos. Deus usa os pequenos. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão: Deus usa os pequenos. Deus usa as pessoas porque ninguém dá valor algum. Deus usa as pessoas para quem ninguém dá valor algum. Ele usa. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus
confunde a sabedoria dos homens, porque Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar aquelas que pensam que são. Deus escolhe as coisas loucas que nada são para envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. Irmãos, Deus ele escolhe pessoas que nós não escolheríamos. Sim ou não, irmãos? Deus escolhe pessoas que eu e você a gente não escolheria. Quando ele escolheu o apóstolo Paulo, e falou para Ananias ir lá, Ananias falou: será que é Deus mesmo que está falando comigo? Não é possível. Senhor, esse homem mata cristão. Esse homem, o senhor sabe que ele recebeu cartas para matar os cristãos. Aí ele queria ensinar Deus, ele queria mostrar para Deus algo que talvez Deus não estivesse vendo. Irmãos, Deus vê tudo. Sabe o que Deus falou para Ananias? Falou: Ananias, corta esse papo, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu quero dizer para você, você é um vaso escolhido, amém? Você é um vaso escolhido. Você foi escolhido por Deus. Você é um vaso escolhido primeiro para receber a salvação em Cristo. E você é um vaso escolhido para viver a nova vida em Cristo. Você é um vaso escolhido para servir a Cristo. Você é um vaso escolhido. Deus escolhe quem a gente não escolheria. Deus escolheu Davi, enquanto Samuel estava doido para escolher o irmão mais velho de Davi. Deus escolhe o que nós não escolhemos. Deus escolheu a Galileia das nações, um lugar que estava em trevas morais, em trevas espirituais, mas como diz o profeta Isaías, aonde havia trevas, resplandeceu uma grande luz, a luz de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, com Cristo na sua vida você não andará em trevas. Com Cristo na sua vida as trevas não vão prevalecer. Com Cristo na sua vida o desprezo, as aflições humanas, o sofrimento, a rejeição não vai prevalecer, porque aonde prevalecia a aflição, o desprezo, o sofrimento, resplandeceu a glória de Deus e prevaleceu a glória de Deus sobre a aflição humana. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Jesus nasceu para trazer vitória do céu sobre as mazelas humanas que nós enfrentamos aqui na terra. Ele trouxe vitória para mim e para você, amém? Segundo, irmão, Jesus nasceu para quebrar os padrões de grandeza do mundo, exaltando a grandeza de Deus na capacidade de se fazer pequeno por amor à humanidade. Deus, irmãos, é infinitamente grande. Não tem como você avaliar um Deus que antes de todas as coisas, que criou todas as coisas, que diz: eu sou, antes de todas as coisas eu sou, antes que tudo existisse eu sou. Ou seja, Ele é infinitamente, insondavelmente grande. Mas a grandeza desse Deus não está em se manter grande, está em se fazer pequeno por amor. Imagina se você fosse Deus, tendo todo o poder na sua mão. Você se apequenaria por amor? Eu não sei. Eu teria que ser Deus para entender isso. Mas Ele fez isso, irmãos. A palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Aí o que ele fez? Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, ou esvaziou-os, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus nasceu para engrandecer um Deus que é infinitamente poderoso, mas que decidiu se tornar pequeno por amor a você, por amor a mim, por amor a toda essa igreja, por amor a cada um de nós. O nascimento de Jesus revela um Deus que ama. Por que Jesus nasceu, pastor? Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o amor de Deus é tremendo, porque nos choca com a verdade de que Deus não se esqueceu de nós quando nós nos esquecemos dele, porque nos confronta com a verdade de que Deus se lembrou de nós, na nossa miséria humana, na nossa rebeldia, na nossa atitude de se afastar dele. Ele se lembrou de nós, Ele veio atrás de nós, Ele veio nos buscar, Ele veio nos resgatar, porque Ele nos ama. Por que fomos salvos? Porque Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho, de fazer o seu Filho nascer, e depois de nascido, da mesma matéria que a nossa, a mesma carne, a mesma substância física, humana, a esse Filho vai lá e é entregue numa cruz, por amor a nós. Porque, irmãos, tem uma situação que a gente não para para pensar. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí você lê todo o capítulo 1, vai dizer que nós conhecemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Lá na frente, que esse Verbo se manifestou na forma do unigênito. Só que a doutrina da Trindade, o que é a doutrina da Trindade? Que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Sim ou não, irmãos? Só que essa doutrina surgiu no Novo Testamento, porque no Velho Testamento não existe a figura do Filho, não existe a figura de Deus Filho. Pergunta de $1 milhão. No Velho Testamento, Jesus já era filho. Porque, irmão, Jesus, ele só veio a existir como Jesus, depois que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Mas e antes? Como é que era antes, pastor? Como é que era a fisionomia de Jesus? Como é que era a estrutura física de Jesus? Não tem como sabermos. Não temos essa informação, né? Não tem. Só sabemos que Ele era Deus, como Deus é Deus. Só que algo tremendo aconteceu, irmãos, com o nascimento de Jesus em carne, com o nascimento de Jesus dentro da natureza humana. A natureza humana, depois da sua ressurreição, ela foi elevada à altura da divindade no céu. Sim ou não? A Bíblia não diz que Ele está sentado aonde? À destra do trono de Deus. Irmãos, o negócio é tão profundo. É como se Deus, irmãos, eliminasse completamente todo o intento de Satanás
Satanás começou lá atrás. Qual era a vontade do inimigo? Qual era a vontade de Satanás quando ele estava no céu? Ser igual a Deus. Sim ou não? Então vamos lá, vamos acompanhar esse raciocínio. Ele queria ser igual a Deus. Deus falou: você não vai ser. Vou te lançar. Ninguém será igual a mim. Você não será. Só que depois Deus cria o homem à sua imagem e a sua. Olha só. Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que Satanás falou? Não, se eu não posso, ele também não vai poder. Irmão, sabe o que aconteceu aqui? Todo o ódio de Satanás, toda a ira de Satanás, ela foi canalizada contra a humanidade, porque Deus fez no ser humano alguém que ele queria ser. E aí ele falou: não, eu vou destruir isso, eu vou destruir a imagem de Deus no ser humano. E aí ele pega e usa o ser humano, ele usa Adão, ele usa a Eva para destruir a imagem de Deus no ser humano. Porque ele cria um ser humano à sua imagem, um ser humano desobediente, um ser humano rebelde, um ser humano que não tem compromisso com Deus. Só que quando Jesus vem, ele vem na natureza humana, e na natureza humana ele restabelece a condição do ser humano ser igual em semelhança a Deus para sempre. Amém, irmãos? Porque Satanás não vai conseguir tirar Jesus do lado de Deus nunca mais. Já está lá, já está lá para sempre. Então nós temos que entender que a grandeza de Deus não está só no seu infinito poder, mas na sua infinita sabedoria. Amém, irmãos? Na sua infinita sabedoria. Deus se apequenou em Cristo, se tornou homem. Ele se limitou por um tempo, sofreu o que nós sofremos por um tempo, passou pelo pior dos nossos sofrimentos, que é a morte, mas ele venceu tudo isso sem o pecado. E aí ele se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos, e fez daquele que está em Cristo também um vitorioso para sempre. Então eu quero dizer para você, querido, que por amor, Deus se fez homem. Deus se apequenou em Cristo, para que eu e você pudéssemos ser engrandecidos e elevados na presença de Deus como filhos, para vivermos com Ele por toda a eternidade. O sangue de Jesus precisou ser derramado, e para isso Ele teve que nascer em carne. Aí eu vou para a terceira situação, irmãos. Jesus nasceu para que, através da natureza humana, Ele pudesse ser o nosso Redentor. Fala para o seu irmão: Jesus é teu Redentor. A doutrina da redenção ou do Redentor é uma doutrina do Velho Testamento. Como é que funcionava isso, pastor? Funcionava assim: vamos supor que o Jonas fosse meu parente, e o Jonas, ele foi trabalhar para o Davi. O Davi era, vamos dizer assim, se tornou o patrão do Jonas. Só que o Jonas contraiu uma dívida com o Davi que ele não conseguia pagar. Passou um tempo, a dívida cresceu. Aí o Jonas, para poder pagar a dívida com o Davi, ele entregou todo o gado que ele tinha. Vamos supor que o Jonas era um funcionário, mas tinha gado. Passou tudo para o Davi, mas não foi suficiente. Ele teve que passar a sua propriedade. Foi lá, entregou também as suas terras, mas não foi suficiente. O que ele fez? Passou a sua liberdade, se tornou escravo do Davi. Perdeu seu gado, suas terras, e perdeu a sua liberdade. Então isso acontecia lá no Velho Testamento. Aí o que acontecia? O Jonas tinha duas maneiras de reaver
devolver tudo que havia sido perdido. Primeiro, quando se passassem 50 anos, que seria o ano do jubileu. No ano do jubileu, tudo aquilo que foi perdido tinha que ser devolvido para os seus proprietários. Era uma regra, era uma lei. Então, 50 anos depois, quem se apoderou de algo, de alguém, teria que devolver. Mas, vamos supor que o Jonas não queria esperar 50 anos. Ele só tinha uma outra alternativa. Um parente próximo teria que ir lá, pagar a dívida do Jonas e resgatar tudo aquilo que o Jonas perdeu. Esse parente próximo era chamado de redentor. O redentor é aquele que paga a dívida que o devedor não consegue pagar. Vou repetir: o redentor é aquele que paga a dívida que o devedor nunca vai conseguir pagar. Para ser redentor tinha 3 requisitos. Tinha que ser apto. Ser apto significa que tinha que ser um parente próximo, tinha que ter uma proximidade de parentesco. Segundo, tinha que ser voluntário, não poderia ser forçado. Vamos supor que eu seria o redentor do Jonas, eu não poderia fazer isso de forma forçada, teria que ser voluntário. Se não fosse voluntário, não serviria. E terceiro, o redentor tinha que ser poderoso em recursos para poder pagar toda a dívida. Então o redentor tinha que ser apto, voluntário e poderoso. Aqui tem um detalhe, irmãos, eu comecei a estudar sobre isso e fiquei assim maravilhado. Quando alguém contraiu uma dívida, como Jonas, o exemplo do Jonas com Davi, tudo que ele devia era escrito num rolo, num pergaminho. Esse pergaminho era enrolado e selado com 7 selos. E ninguém poderia quebrar aqueles 7 selos, a não ser o Redentor. Aquele pergaminho era selado com 7 selos, ele era guardado dentro do templo. E somente o Redentor, que seria apto, voluntário e poderoso, poderia pegar aquele pergaminho e quebrar e romper aqueles 7 selos, porque ele tem a condição de pagar a dívida que está ali, naquele pergaminho. Irmãos, quando eu vi isso, sabe o que me alegrou o coração? Foi porque lá em Apocalipse, capítulo 5, no momento em que João está no céu, aparece um livro com 7 selos. E aí procura-se alguém no céu que pudesse tocar, que pudesse romper os selos. E vejo um silêncio no céu, porque não foi achado ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que sequer pudesse olhar para aquele livro, e nem sequer pudesse tocar ou romper aqueles 7 selos. Aí João começou a chorar, porque não se encontrava ninguém que pudesse romper aqueles 7 selos. Aí alguém chegou para João e disse: não chore, porque o Cordeiro venceu para abrir os selos, porque ele comprou homens, mulheres, povos de todas as tribos, línguas e nações com o seu sangue, para que ele possa abrir os selos. Irmãos, esse texto fala de Jesus como Redentor de toda a humanidade e de toda a terra, porque só Ele era apto, só Ele foi voluntário e só Ele era poderoso para poder pagar toda a dívida de pecado de toda a humanidade e todas as gerações. Mas para que Ele pudesse pagar essa dívida, Ele tinha que se tornar um de nós. Ele tinha que ter parentesco conosco, Ele tinha que ser humano, Ele tinha que ser um ser humano, Ele tinha que ser gente como a gente. Amém, irmãos? Assim como o Redentor no Velho Testamento tinha que ter um parentesco com o devedor, Jesus tinha que ter um parentesco conosco. Esse parentesco aconteceu quando Ele nasceu
em forma humana, assumindo a nossa humanidade, assumindo a nossa natureza humana. Ele se tornou o Redentor das nossas vidas. Ele veio de forma voluntária, nasceu de forma voluntária, derramou o seu sangue de forma voluntária, e através do seu sangue, que era o único sangue capaz de purificar pecados, porque era o sangue sem pecado, ele se tornou o único com poder para remir as nossas vidas do pecado. Então por isso Jesus nasceu, para ser o Redentor das nossas vidas. No céu ele será aclamado, e na terra ele também deve ser aclamado, porque só ele é capaz de fazer por nós o que foi feito. Amém, igreja? Então eu quero encerrar essa palavra declarando as 3 situações que nós dissemos aqui: que Jesus nasceu para dar valor ao que não tinha valor, mostrando que Deus sabe amar o pobre, Deus sabe amar o desprezado, Deus sabe amar o pequeno, Deus sabe amar aquele que acha que não é nada e que não vale nada, mas tem um grande valor para Deus. Segundo, Jesus nasceu para revelar a grandeza de Deus na capacidade de se fazer pequeno, para mostrar que, como um ser pequeno, ele fez com que a humanidade se tornasse grande novamente. Satanás veio para apequenar a humanidade, para humilhar a humanidade, para subjugar a humanidade. Jesus veio para libertar, Jesus veio para exaltar a humanidade e colocar a humanidade novamente em semelhança com Deus Altíssimo. E por fim Jesus nasceu para ser o Redentor, aquele que é apto, aquele que de forma voluntária veio, mostrando que ele tem todo o poder para pagar os nossos pecados, as nossas dívidas de pecado, com o seu sangue. Nós éramos escravos do pecado, irmãos. Por causa do pecado nós perdemos tudo, nos tornamos escravos, mas Jesus nos libertou e nos trouxe de volta para Deus. E a Ele deve ser dada a honra, a glória, o louvor, a adoração para sempre. Amém? Quem recebe essa palavra? Então nesse momento fique em pé, nós vamos orar, encerrando o nosso culto.